Muito bem, irmãos. Fazendo um resumo das aulas de hoje, eu já falei sobre a dispensação do governo humano e sobre a dispensação da promessa. Já falei sobre a dispensação da inocência, da consciência. Então, hoje eu falei do governo humano e da promessa. Em relação à dispensação do governo humano, ela começa logo após ali o dilúvio e termina com a volta do Senhor Jesus, quando é estabelecido um governo divino, o próprio Deus governando o mundo através do Senhor Jesus. Eu me baseei em Gênesis capítulo 9, 10 e 11, falando ali que houve algumas mudanças, coisas mudaram em relação à dispensação anterior, à dispensação da consciência. Vimos Deus abençoando Noé, a sua família. Houve algumas mudanças ali em relação à autoridade dos seres humanos, em relação aos animais. Uma mudança também em relação à dieta. Foi estabelecido o princípio da pena de morte para que houvesse ordem na sociedade. Então, algo que é um princípio bíblico, um princípio divino, porque o propósito de Deus era criar uma sociedade em que houvesse ordem, né? E também houvesse uma forma ali de todos os cidadãos viverem bem de uma forma que o honrasse e o glorificasse. Então, por isso estabeleceu esse princípio. Então, eu dei uma introdução, falei do significado do nome, também mostrei ali as ordens do Criador dentro dos três ministérios: Ministério de Profecia, Ministério de Sacerdócio e também no Ministério de Governo. E como vimos, mais uma vez, os mordomos falharam nos três ministérios: no Ministério da Profecia, no Ministério do Sacerdócio e também no Ministério de Governo. E, consequentemente, houve o juízo do Senhor, como no capítulo 11, nós vimos que todos falavam a mesma língua, e houve uma rebelião em todos os sentidos ali contra Deus, na questão da autoridade do governo do Senhor e também na questão espiritual. Deus havia ordenado que eles se espalhassem, multiplicassem, enchessem a terra, mas eles procuraram ficar em um lugar específico e ali fazerem um nome, se tornarem célebres, né? Então houve uma rebelião contra a palavra de Deus, houve também um erro na questão da adoração e também uma rebelião contra a palavra de Deus, a adoração e também o governo do Senhor. Consequentemente, houve uma intervenção de Deus. Deus agiu e os espalhou e os confundiu com a confusão das línguas. E aí cada um começou a falar de uma forma diferente, idiomas diferentes. Então, dessa forma, eles foram forçados a se espalharem. Então, este foi o juízo de Deus no começo dessa dispensação chamada dispensação do governo humano. Depois eu falei sobre a dispensação da promessa, e começou com um homem chamado Abraão. Então Deus fez alianças, pactos com este homem. E a aliança envolve um pacto incondicional e um pacto condicional. E eu falei sobre os meios de selar pactos. E o pacto que Deus fez com Abraão foi um pacto de sangue, então é um pacto eterno. Este pacto está em vigor até hoje. E muitas promessas que foram feitas a Abraão e os seus descendentes serão cumpridas no milênio, quando o Senhor Jesus voltar. E uma dessas questões envolve a terra. E Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes, que era o território do rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Senhor prometeu um território, descendência e bênçãos, tanto espirituais quanto terrenas, para Abraão. E eu falei também sobre o significado do nome. Eu dei uma introdução, falei das ordens do Senhor aos seus mordomos, e em partes eles falharam também no ministério de profecia, de sacerdócio e também de governo. E dentro ali dessa dispensação, vimos um, um juízo aplicado pelo Senhor ali. Deus ordenou que eles habitassem em Canaã, ficassem ali, independentemente das circunstâncias, mas por conta de uma incredulidade, desobediência, passaram a habitar no Egito e ficaram ali 430 anos. Algo que já havia sido profetizado pelo Senhor em Gênesis capítulo 15, que os descendentes de Abraão
ficariam ali 4 séculos, mas depois o Senhor os tiraria de lá e levaria de volta para a terra de Canaã, que hoje é o território ou a terra de Israel. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Deus abençoe.